Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos mudando líderes e organizações. Dentro de nós existe uma batalha silenciosa acontecendo. Batalha esta que nos faz ir muitas vezes contra as nossas vontades. Então deixe-me te perguntar algo. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que iria mudar, deixar de fazer algo que te fazia se decepcionar consigo mesmo, mas voltou depois ao mesmo comportamento? Ou quantas vezes você desejou avançar, mas você mesmo se impediu de prosseguir? Esse tipo de situação ela não é algo novo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Já sabe qual é o tema? Eu estou falando da autossabotagem. Mas, primeiramente, vamos ler o que diz Romanos capítulo 7, do versículo 18 ao 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. O apóstolo Paulo dá uma das descrições mais honestas e profundas da natureza humana já registrada, no qual ele descreve algo que hoje nós chamamos de autossabotagem. E basicamente, vemos ele descrevendo o conflito entre duas dimensões do ser humano, a mente e a nossa natureza. E nos versículos, ele não está falando apenas de pecado no sentido religioso. Na verdade, ele fala de um conflito interno universal que é o desalinhamento entre a intenção e o comportamento, onde ele diz claramente: o querer está em mim, mas eu não consigo realizá-lo. Ou seja, o problema não está em sentir vontade de realizar, e sim na execução da vontade. E esse é exatamente o sentido da autossabotagem. Séculos depois do livro de Romanos ter sido escrito por Paulo, a ciência começou a estudar esse mesmo fenômeno. Um desses estudiosos foi o psicólogo Leon Festinger, que chamou isso de dissonância cognitiva, onde ele descobriu que existe um sofrimento interno quando o que nós pensamos é diferente do que nós fazemos e o que nós queremos é diferente do que nós executamos. E esses conflitos, eles geram tensão psicológica, pois não há congruência entre o que nós pensamos ou queremos com o que nós fazemos. O ganhador do Nobel, Daniel Kahneman, explicou que existem dois sistemas dentro de nós. O primeiro é o sistema que está relacionado ao nosso emocional, automático e impulsividade. E o segundo sistema refere-se ao nosso racional, consciente e intencional. Enquanto o segundo sistema decide eu vou mudar, o primeiro mantém os padrões antigos. E é por isso que às vezes você decide acordar cedo, por exemplo, mas continua dormindo mesmo assim. Ou decide parar um hábito, mas volta a ele posteriormente. Então, não é a falta de desejo de mudança que é o problema. Na realidade, é um conflito de sistemas. E nós podemos linkar isso com o que Paulo disse: o bem que quero fazer, eu não faço. Ou seja, ele estava descrevendo esse conflito interno séculos antes da própria neurociência. O jornalista e pesquisador Charles Duhigg, autor do livro O Poder do Hábito, explica que grande parte do nosso comportamento é automatizado, no qual o cérebro cria padrões para economizar energia. E isso significa que você não vive baseado, por exemplo, em decisões. Você vive, na verdade, baseado em padrões fixos que te deixam inertes ao esforço. E é por isso que você repete o que não quer repetir. Não é porque você quer falhar, é porque o padrão ainda está ativo dentro de você. O psicólogo Albert Bandura introduziu o conceito de autoeficácia, que é a crença que a pessoa tem sobre a sua capacidade de realizar algo. Se a sua identidade não está alinhada com o seu objetivo, você se sabota inconscientemente. Vamos tomar um exemplo. Se você deseja prosperar, ser bem-sucedido, mas no fundo acredita que você não merece, você criará comportamentos que impedirão a sua prosperidade. E isso confirma o que Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, certa vez disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino.
Então, a autossabotagem é perigosa porque ela destrói literalmente 3 áreas da nossa vida. A primeira delas é a nossa confiança. Cada vez que você quebra a sua própria palavra, por exemplo, ou deixa de fazer algo que sabia que era totalmente capaz de fazer, você perde a confiança em si mesmo, sentindo-se assim frustrado com as situações. A segunda área é a própria identidade da pessoa. Ao se frustrar consigo mesmo, você começa a se ver como alguém incapaz de mudar, que será sempre assim, um autossabotador. E a terceira área é o nosso futuro. Os nossos resultados eles são construídos por nossas ações repetidas. Então, se as nossas ações sabotam os nossos objetivos, possivelmente o nosso futuro também será sabotado. Agora vamos para alguns princípios fundamentais para que nós deixemos de lado a autossabotagem e possamos viver satisfeito conosco. O primeiro deles é a clareza de quem somos. Olha, você não pode vencer o que não reconhece em si mesmo. O apóstolo Paulo, primeiro, lá nos versículos, reconheceu o conflito dentro dele. Eu sei que em mim não habita bem algum. Então, o reconhecimento é o primeiro passo da transformação. E o segundo ponto é o alinhamento entre a identidade e a ação. O escritor James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, explica que mudanças duradouras acontecem quando você muda a sua identidade e não apenas o seu comportamento. Ou seja, a identidade ela molda o próprio comportamento, porque o comportamento ele pode ser a curto prazo, mas a identidade transformada ela pode ser para a vida inteira. O terceiro ponto é a consistência acima da motivação. Olha, eu preciso te deixar claro uma coisa. Motivação ela é emocional e a consistência ela é estrutural. Porque o cérebro ele muda através da repetição. Isso é chamado de neuroplasticidade. Cada vez que você age corretamente, você fortalece um novo caminho neural. E o quarto e o último ponto é a redução do conflito interno. Quanto maior o conflito interno, maior a sabotagem. Então, quando a sua mente, suas crenças e suas ações estão alinhadas, a sua energia ela se torna direcionada ao cumprimento do objetivo. E a sabotagem, ela nasce justamente dessa divisão interna dentro de nós. Paulo, ele não descreveu apenas o problema, ele também apontou a solução. Transformação interior, no qual a mudança não é apenas comportamental, e sim estrutural. Então, quando o interior muda, o exterior ele segue essa mudança. E na psicologia isso se chama reestruturação cognitiva. E a fé chama isso de renovação interior, onde ambas falam da mesma transformação. Não seja alguém que simplesmente quer, mas seja alguém que faz, que decide, executa. Porque aqueles que vencem não são os que apenas desejam fazer o bem, são os que vivem o bem de forma consistente. Gostou do vídeo? Gostou de aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo sobre como não se auto-sabotar, mas viver e realizar os propósitos e os desejos que estão dentro do seu coração? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que amariam aprender esse conteúdo e muitos outros. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.